Dando continuidade à nossa aula sobre price action, deixei aqui as nossas marcações. Lembra do trampolim? Suporte, resistência, preço para cima, sempre o mesmo movimento, para baixo, para cima, para baixo. Mas vamos partir para gatilhos, filtros e gatilhos. O que significa filtro? Filtro é tudo que te faz não entrar na operação. E gatilho é o que te fará entrar na operação. Lembra que eu prezo bastante pelo capital, sempre falo que mais importante do que ganhar é não perder. O que faz a gente não perder? É analisar um, um filtro de entrada. Poxa, isso aqui me faz levar um loss, uma perca. Então, consequentemente, eu vou me expondo menos. Quanto menos eu me exponho, menos eu arrisco, menos chances de levar um loss eu tenho. Então, a gente tem que pensar no seguinte: ser sniper, entendeu? O que o sniper faz? Ele fica atirando, não, direto não. Ele é o seguinte, ele fica posicionado, esperando a ótima oportunidade. E normalmente ele atira onde? Ou na cabeça, no peito, no coração. Então, são tiros precisos. É isso que eu vou repassar para vocês. O primeiro gatilho, ou seja, o que te fará entrar na operação é a zona virgem. Então, consequentemente, o filtro, que é o que te faz não entrar na operação, é zona saturada. A gente vai descartar a zona saturada. Não entrar em operação caso haja zona saturada, ou seja, zonas de rompimento. Vou mostrar para vocês agora o que é a zona virgem. É o seguinte, pessoal, aqui é a nossa marcação. Vamos começar pelo início. Vemos que temos vela retraindo de baixa. Aqui é a nossa primeiro suporte, certo? Então vamos ver aqui o passado do gráfico. Vemos que é o nosso primeiro toque. Vou marcar aqui para vocês. Então temos aqui o nosso primeiro toque no suporte. Então é o seguinte, pessoal. Vigilidade, na maioria das pessoas, é encarado como respeito, certo? Então aqui podemos ver que é o primeiro toque, é uma zona virgem, então é uma zona forte. O que ela fez ao tocar? Lembra do movimento da vela? Ela nasceu aqui, foi nessa máxima, retraiu e finalizou aqui nessa parte. Tá ok? Então, o primeiro toque, sempre preferir pelo primeiro toque na zona. Zona virgem. Então, você já sabe o que é uma zona virgem. O que aconteceu aqui? A próxima vela rompeu essa zona. Logo mais vou falar para vocês por que rompeu. Então, é o seguinte, a gente só dá entrada no primeiro toque. Isso vale para vocês mais na frente também, quando eu for falar sobre a Fibonacci, sobre retração em si, certo? Principalmente usando Fibonacci, Fibolec, proporção áurea, que vai ser você precisa saber disso, pessoal. Primeiro toque. Então, no segundo não entraria, por quê? Porque é o segundo toque. Então, não seria mais zona virgem. E aqui porque é um engolfo. Logo em seguida eu vou ensinar o que é um engolfo. Então, aqui a gente não entra. Aqui a gente entraria, Eduardo? Sim.
Entraria assim por quê? Porque aqui, onde era suporte, ela se tornou resistência. Lembre-se sempre do seguinte, a zona rompida, por exemplo, que nem temos aqui é uma resistência, ela rompeu. Aqui, desculpa, perdão, aqui temos, é isso mesmo, uma resistência, não um suporte. Antes ela era um suporte, ela rompeu, virou o quê? Uma resistência, tá ok? Beleza. O primeiro toque na resistência, vamos lá, marcar aqui para vocês deixar bem. O primeiro toque na resistência, a gente entra? Entra, por quê? Porque é zona virgem, tá ok? O que que a gente vai evitar? A gente vai evitar zonas saturadas. O que que aconteceu? A gente entraria nesse segundo toque na resistência? Não. Então, aqui, ó, que é zonas saturadas? É zonas que com rompimento, sinais de rompimento. Descartar zonas furadas. Então, aqui temos um rompimento, um segundo rompimento, ok? Então, mostrando para vocês o que é zona virgem, sempre optar por zonas virgens, sempre descartar por zonas saturadas, zonas furadas, ó, zonas furadas. Que então, qualquer oportunidade aqui eu não entro. Por quê? Porque tá furada, tá saturada, entendeu? Isso se chama catalogação do gráfico. A gente, para entrar na operação, a gente vai ver o passado. Então, Eduardo, um outro exemplo. O que aconteceu aqui? Após esse primeiro toque, a gente vai deixar o gráfico respirar, certo? O que aconteceu aqui? Deixar o gráfico respirar, veio para cá, tá. No primeiro toque, nessa zona a gente entra, tá ok? Podemos perceber aqui, cada vela vale 5 minutos, né? Certo? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Aqui temos 1 hora, aí 1 hora e 5, 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 20, 25, 30, quase praticamente 2 horas, vamos dizer, para o gráfico ir de novo nessa zona. A gente entra, por quê? Porque o gráfico já respirou, tá ok? Então é isso, pessoal. O nosso primeiro ponto aqui, creio que vocês já compreenderam, que é a questão de gatilhos de zona virgem, sempre optar por zona virgem, ou seja, o primeiro toque, ou seja, zonas fortes. E descartar a zona saturada, ou seja, zonas com sinais de rompimento, que é zonas furadas, zonas que já teve muito movimento recentemente, muito movimento, toques em sequência. Então, isso nos faz ter mais segurança na hora da entrada. O segundo é um gatilho de engolfo. O que é engolfo? Engolfo remete a engolir. Então, aqui temos uma sequência de vela verde, segunda sequência de vela de alta, terceira sequência de vela de alta. O que aconteceu? O preço veio, além de ser uma vela de baixa, força de baixa, ela engoliu essa zona. Então, ela fez o seguinte, engoliu 1, 2, 3 velas. Presta atenção no seguinte, cada vela representa 5 minutos. Então, aqui temos uma vela de baixa que ela engoliu 5, 10, 15 minutos. 5 vezes 3, 15. Então, indica que a força predominante do gráfico, do preço, é de baixa. Então, se aqui, pessoal, vou colocar aqui, se aqui tivesse um suporte, a gente entraria? Não. Por exemplo, já tem um suporte aqui. A próxima vela, a gente entraria? Não entra, pessoal. Por quê? Aqui confirmou, certo? Confirmou o engolfo de baixa. Um exemplo que uma vela, ela nasceu aqui. Ela nasceu aqui. Aqui é uma resistência, por exemplo. A gente entra, pessoal, como retração.
Não entra, não entra pensando que ela vai fazer isso, por quê? Porque a vela anterior é engolfo, indica a força do preço. Então já imaginamos que a força predominante é de alta. Qual a probabilidade de acontecer? É o seguinte, ela romper essa marcação, entendeu? Pronto. Esse é o engolfo. Vamos lá para a prática. A prática é o seguinte. Por exemplo, aqui confirmou o engolfo, tá? Aqui confirmou o engolfo. Como assim, Eduardo? Olha só o tanto de vela que ela engolfou, ou seja, que ela engoliu. Podemos observar aqui. Essa parte todinha aqui, essa vela engolfou. Temos outro exemplo? Vou mostrar outro exemplo para vocês. Sim, temos outro exemplo. Outro exemplo de engolfo aqui. Outro exemplo. Olha só. Essa vela fez o pullback, tocou nessa resistência. A próxima vela veio de bastante força de alta, rompendo tudo, certo? Ela rompeu essa zona, rompeu a segunda. O que que acontece aqui? Ela engolfou uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco velas. Então, 5 vezes 5, 5 velas referente a 5 minutos, que é a expiração. Ela engolfou 25 minutos. Então, jamais que a gente entraria na próxima vela para como se ela fosse retrair nesse suporte. Olha só o que aconteceu. Olha só, pessoal. Ela rompeu o segundo suporte. Então, isso que se chama um engolfo. É uma vela de força que aqui a gente já percebe automaticamente quando acontece esse movimento e ela se confirma. Quando se confirma esse engolfo, automaticamente a gente já tem a concepção que o preço, a força predominante é de baixa, a força predominante é de alta. A gente vai pegar uma operação para que ela irá retrair, ela tocar, irá trocar, lembra do trampolim? Vai e volta. Será que ela vai tocar nesse suporte e irá retrair? Não vai, pessoal. Vai romper. Não tem nada que impeça, que empurre o preço para cima. Não, por quê? Porque está vindo com uma força muito, muito grande de baixa. Então, é isso. Isso é um estudo, uma análise que foi feita há muito tempo atrás, porque sempre repete esse padrão, que foi colocado o padrão de engolfo, que significa engolir. Então, há muito tempo, lembre-se, o Price Act, ele sempre repete, sempre irá aparecer esse padrão. Então, é bastante comum e você já pega uma visão em relação a esse. Sempre descartar operação contra um engolfo. Qual o, a melhor opção aqui? Mais para frente vocês irão aprender sobre um pullback. Então, é o seguinte, a vela rompeu, primeiro toque, retrair para baixo. Então, o que? Consequência de baixo foi o que aconteceu. Ela tocou nessa resistência, olha quanto ela retraiu, veio até aqui e finalizou de baixo aqui, ia ser um pullback maravilhoso, porém a gente
Vou passar mais na frente sobre o pullback, mas peço que vocês entendam, compreendam, pessoal. Então, vamos lá, vamos usar outro filtro. Velas que nascem próximo à marcação. Só para finalizar, o mesmo movimento do engolfo de baixa, se vocês verem o engolfo de alta, basicamente a mesma situação. Indica a força do preço. Aqui temos 3 velas consecutivas de baixa, uma vela de alta, uma vela de alta aqui, pessoal. Ela engolfou, entendeu? Então é isso, nunca entrar contra o engolfo. Indica a força predominante e, consequentemente, gera rompimento. Força predominante aqui é de alta. Então, vamos para o terceiro filtro, que é velas que nascem próximo à marcação. A gente vai evitar sempre optar por zonas de pavio isolados, ou seja, quanto mais distante, melhor, pois nos dá mais segurança na hora de entrar na operação. Vamos lá, a prática. Velas que nascem próximo à marcação. Aqui temos um exemplo também. Essa vela nasceu aqui. Você finalizou, então, consequentemente, essa vela nasceu aqui. E logo após tem um suporte. A gente entra? Não entra. Por quê? Porque a vela nasceu próximo à marcação. Então, sempre evitar, descartar, abominar velas que nascem próximo à marcação. Isso vale para qualquer tipo de operação que você for fazer de retração. Será que o preço vai tocar e vai retrair de alta? Gente, pela lógica, não. Sempre descartar, tá ok? Esse é o terceiro ponto. Agora, qual que a gente vai preferir? Velas de pavio isolado, por exemplo. Vou mostrar para vocês. Deixa eu excluir, para não confundir. Pronto, aqui mesmo. Temos um excelente. A vela veio, nasceu próximo. Essa marcação rompeu, no caso, ela rompeu aqui. Então, aqui a gente já temos 2 exemplos. Aqui é o seguinte, a vela nasceu próximo, rompeu, consequentemente, com bastante força de baixa. O primeiro toque que teve, olha como ela retraiu pra caramba. Fazendo um padrão aí de reversão. Então, pessoal, a gente encerra essa aula para não ficar tão longa. Então, já é comprovado que nosso cérebro presta atenção até no 20, ali até os 30 minutos. Então, para não ficar uma aula cansativa, chata, tá aí. Filtros e gatilhos. Filtro é tudo que te faz não entrar na operação. Gatilho é tudo que te dará certeza, te dará segurança para entrar na operação. Primeiro gatilho, zonas virgens, ou seja, primeiro toque. Então, e o filtro é descartar a zona saturada, não entrar em operação caso haja zona saturada. O segundo gatilho é o engolfo, o padrão de engolfo remete a engolir, então indica a força do preço. Nunca entrar contra o engolfo, indica a força predominante e, consequentemente, gera rompimento. Terceiro filtro e último para encerrar essa aula, a vela que nasce próxima à marcação. Então, sempre evitar, pessoal, sempre evitar velas que nascem próxima à marcação. Sempre optar por zonas de pavio isolados, ou seja, quanto mais distante, melhor, pois nos dá mais segurança na hora da entrada. Então, vamos proteger nosso capital, vamos entrar com segurança, estilo sniper, beleza?